E o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e da Alerj, TV Alerj, com a Comissão de Direito Internacional, eu, Carlos Nicodemos, apresentando, traz hoje o debate a respeito do Mês Internacional do Meio Ambiente. Exatamente, 5 de junho demarca o mês de junho como um mês internacional para nós discutirmos esse que é um tema caro à sociedade carioca e fluminense. Para isso eu recebo aqui meu querido amigo Flávio Ahmed, que é doutor, que é professor, que é membro da OAB e preside a Comissão de Direito Ambiental da nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Flávio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui novamente no programa. Você que integra o Fórum da Emerge sobre Direito Ambiental e que é uma pessoa de referência para todos nós nesse tema. Seja bem-vindo ao nosso tema e eu já começaria perguntando, né, a importância desse mês na construção da agenda do direito ambiental. Carlos Nicodemos, uma satisfação imensa estar aqui, ter sido convidado pelo programa, né? Eu tenho a oportunidade de falar para os espectadores da TV Alerj, estar aqui nessa casa de leis, né? Na verdade, aqui é a casa em que o povo veicula a sua vontade e cria essas leis tão espetaculares que protegem o meio ambiente e que cria o direito ambiental, possibilita a todos nós que tenhamos aí um direito ambiental sadio e equilibrado, né? Um direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. É uma satisfação, realmente é uma data marcante. Como você bem disse, essa data começa em 1972 com a Conferência de Estocolmo, a primeira grande conferência mundial ambiental. E eu quero aproveitar o gancho para dizer o seguinte: foi a primeira grande conferência e esse ano a gente tem uma conferência aqui no Brasil, que é a COP30. Sim, a verdade. Conferência das Partes sobre o Clima, um encontro importante que vai acontecer em Belém e cujos efeitos já se fazem sentir no nosso Brasil. A gente tem uma pauta, o presidente Lula está lá em Paris, na Conferência dos Oceanos, a Assembleia Legislativa está com um projeto está em curso para tratar de economia do mar. Então, uma pauta efervescente e que precisamos estar cada dia mais antenados. Realmente a data ela surge com a Conferência de Estocolmo, como eu disse, foi a primeira grande conferência mundial, e a outra grande conferência mundial, importantíssima, foi a que se deu aqui no Rio de Janeiro. Em 93. Em 92, né? 92, Eco 92. A Eco 92, onde saíram os grandes tratados internacionais de proteção ao meio ambiente, a Convenção Quadro de Proteção ao Clima, a Convenção da Biodiversidade, a Agenda 21, temas tão importantes, edificaram o direito ambiental mundial. Você que é o presidente da nossa Comissão de Direito Internacional Ambiental, né? Porque o direito ao meio ambiente é um direito que pertine a todos. E não adianta a gente cuidar do ambiente aqui no Brasil se outros países estão jogando fumaça na atmosfera de forma desequilibrada. Então, a gente tem aí realmente encontrar uma cooperação internacional concertada para a gente proteger esse bem que não diz respeito só ao cidadão brasileiro, aos habitantes das cidades no Rio de Janeiro e nem no Brasil, dizem respeito aos cidadãos de todo mundo, porque sem planeta não temos pessoas vivas, né? A gente tem que cuidar do planeta. Pois é, Flávio, você traz esse tema aí com muita propriedade, colocando ele num contexto internacional, e não há sombra de dúvidas que ele é um tema sem fronteiras, né? Sim. A própria Conferência de Estocolmo reuniu 132 países, isso foi crescendo com outras agendas que você já referenciou aqui. É possível afirmar que hoje a pauta do meio ambiente é a pauta que está que valoriza mais a perspectiva do multilateralismo como construção de um tema e de uma agenda? Porque esse tema, para nós, que debatemos o direito internacional, ele é muito importante, o multilateralismo, né? Então, o meio ambiente é a pauta que reforça essa perspectiva do multilateralismo? Sim, com certeza, né? Assim, às vezes até de uma forma exagerada, porque se preconiza até a quebra do conceito de soberania por conta exatamente da perspectiva. Eu vou chegar lá. Dessa perspectiva que se tem, né? Eu acho que o direito do clima é o direito que mais avulta, né? Essa perspectiva se faz avultar de uma forma mais enfática, porque efetivamente os efeitos das mudanças climáticas em países em que você tem uma legislação mais flexibilizadora, elas causam desequilíbrio no mundo inteiro. E a gente já verifica aí sinais sérios, né,
não de aquecimento global, porque as mudanças climáticas é mais do que aquecimento global. São temperaturas extremas, né? Calor excessivo e chuvas torrenciais, sim, de forma que você tem aquecimento dos oceanos, morte de vida marinha, morte da biodiversidade, aquilo que faz a vida florescer como ela é, né? Então, a gente realmente... Essa perspectiva do multilateralismo, da atuação concertada, do engajamento mundial, ela é importante. As conquistas são grandes, né? Mas também os problemas são sérios, né? Porque países muito desenvolvidos recusam uma posição que vai exigir deles renúncia a riquezas, etc. E isso cria problemas sérios, né? A gente tem, é verdade, ou, por exemplo, falando de direito internacional, até hoje a gente não tem um organismo, a exemplo da OMS, na área do meio ambiente. A gente tem um programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, mas é uma agência reguladora lá, um organismo na ONU que pudesse criar... Monitorar permanentemente. Monitorar, cobrar, impor sanções, etc. Até hoje é uma luta antiga, né? Alguns preconizavam até a necessidade de um Tribunal Internacional Ambiental, né? Assim, que também é um tema muito candente, muito relevante, né, do ponto de vista do direito internacional, mas realmente é algo que eu acho que se tem alguma coisa que nos une em todo o planeta é a vida, e não só a vida humana na Terra e a biodiversidade como essencial à vida humana. Certo. Uma das questões que se debate muito em termos internacionais, não só na perspectiva da ONU como órgão do multilateralismo, nossa maior referência, é a ideia e o conceito de justiça climática, né? Ou seja, que aí concebe exatamente afunila, né, para a nossa realidade, para o nosso território, para a cidade, o impacto do clima, do meio ambiente nas nossas vidas, né? E aí, falando para cariocas e fluminenses, nós que estamos no estado do Rio de Janeiro, né, queria que você trouxesse um pouquinho sobre esse conceito de justiça climática para aqueles que nos ouvem, nos assistem. A questão da justiça climática, por conseguinte, da justiça ambiental, né? Efetivamente, o que se tem visto é que as questões climáticas, os desastres climáticos causados por desastres climáticos, né? Eles têm um DNA, né? Que é a vulnerabilidade. Então, ele vai lá e atinge por suficiente de forma vertebral, que eu diria. Se a gente pegar aqui as tragédias que vivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, as tragédias da região serrana, né? Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Hoje, eu estou fazendo uma pesquisa, a gente está fazendo uma pesquisa, e já levantamos mais de 2.000 julgados, decisões judiciais de ações relativas a pessoas que ficaram sem casa, sem moradia, às vezes sem moradia, sem casa e sem perspectiva nenhuma, porque ao invés de ser fornecida a moradia, o aluguel social aqui no Rio tinha um período escasso, então a pessoa é obrigada a recorrer ao Poder Judiciário. Enfim, é um drama que se vive no mundo, né, Nicodemos? Porque estamos falando dos brasileiros, eu utilizei essa hipótese aqui da tragédia da região serrana, esse case, né, para evidenciar aí a vulnerabilidade, a pobreza, a exceção, né, como uma forma de caracterizar esse estado, essa ruptura, né, esse desequilíbrio climático que afeta as condições sociais, mas a verdade é que no mundo inteiro isso se coloca de uma forma bastante crítica, né? Países, ilhas, países insulares deixarão de existir, né? Efetivamente, pessoas na pobreza que ocupam, às vezes, os rios, né? Não à margem dos rios, não ocupam os rios, serão ali engolidas pelo crescimento do oceano, isso sem falar nas questões relativas ao clima, que efetivamente já traz consequências gravosas, por exemplo, a população de rua, né, a poluição atmosférica, que mata as pessoas e mata não apenas em lugares subdesenvolvidos, mata em cidades como São Paulo, né, que você tem ali a poluição atmosférica e com um clima frio ali, criando condições altamente adversas. Então, as pessoas morrem por poluição atmosférica. Esse é um grande combate aí. Não é só uma questão
às vezes o debate climático fica um pouco etéreo, a gente acha, não, que coisa se coloca no campo ela se coloca no campo da realidade, as pessoas morrem em razão desse desequilíbrio climático, que é um desequilíbrio climático total, e isso tem a ver com política, tem a ver com ações de Estado, e que é importante a gente resgatar esse debate aí porque nós estamos falando de saúde, né? Sim, porque você traz com muita propriedade, né, a questão dos recortes a respeito desse conceito de justiça climática. Porque a gente sai dessa questão futura, metafísica, né, de discutir o direito ambiental, e a gente objetiva isso no território e na cidade, como você viu, olhar para Nova Friburgo, olhar para Petrópolis, olhar para tantas catástrofes que nós testemunhamos ao longo dos anos em razão dessa afetação do clima, e que chama muita atenção. E aí é possível afirmar, né, que aqueles que mais sofrem com a questão da justiça climática são as pessoas pobres, são os pretos, os que estão em comunidades e favelas, porque ali lhe faltam condições estruturais para poder dar conta de uma mudança de clima sem ter, né, a governança necessária. Queria passar e voltar de novo para o âmbito internacional e falar um pouquinho da COP30. Mas antes da COP30, Flávio, falar da COP29. É a nossa produção, os nossos estagiários, a nossa estagiária, apurou uma questão que me parece interessante, queria que você desenvolvesse para aquele que nos assiste, que é a contribuição nacionalmente determinada, né, que foi estabelecida em relação à nossa obrigação enquanto país. Sim. A gente vai sediar a COP30 agora, em Belém, né? E se você conseguir por lá alguma vaga em hotel, você me fale, viu? Porque estão todos lotados, qualquer Airbnb, aí não estou fazendo aqui propaganda, mas nós que estamos saindo do Conselho Nacional de Direitos Humanos já não encontramos mais vaga. Mas queria que você falasse disso, dessa contribuição nacionalmente determinada da COP29 e aí a perspectiva da COP30. É muito importante essa mudança de perspectiva, né? Quer dizer, a gente sai de um cenário, né, do cenário aí do protocolo de Kyoto, né, em que buscava um esforço comum de todos os países, um esforço concertado, né, para a proteção do clima, com o ideário seguinte, que cada país tem que se fazer o seu dever de casa, né? E desta forma o Brasil aderiu no Acordo de Paris, isso ingressou no ordenamento jurídico como norma, e é muito importante. Você que é conselheiro membro do Conselho de Direitos Humanos do Governo Federal, essa ideia, né? Porque o direito, os tratados internacionais, como o direito ao meio ambiente é direito humano fundamental, isso está regulado na própria ONU, né? Através de diretivas da ONU. Efetivamente, quando a gente fala em tratados que tratam, o Acordo de Paris é um deles, né? É um tratado que trata da questão ambiental, nós estamos falando de uma norma supralegal, com prevalência, inclusive, sobre a legislação ordinária brasileira. Sim, controle de convencionalidade. Exatamente. Aí nós temos aí um cenário em que, efetivamente, reduzir as emissões é fundamental. E eu vou puxar uma discussão, se você me permitir. Vamos lá, por favor. Existe uma ADI que foi proposta no Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria coube à ministra Carmen Lúcia. E essa ADI se veiculava o seguinte: se buscava a substituição da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente que tratava da poluição atmosférica. Por quê? A nossa resolução aqui do Brasil, se não me falha a memória, era 491, ela estava em defasagem com o tratado, com os paradigmas da OMS. Tá. Então, aí entraram no Supremo Tribunal e falaram assim, não, a gente quer que sejam adotadas, que o Poder Judiciário intervenha no Executivo para que o CONAMA adote os padrões ambientais que estão contidos lá na resolução que a OMS fixou, porque esse é o critério de saúde viável, né? E o Supremo Tribunal Federal foi magnífico, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: olha, a gente não pode intervir no Poder Executivo. Agora a gente pode... Clássico. Aí julgou improcedente a ação, mas com uma advertência. Mandou que o Executivo, em 24 meses, editasse uma nossa resolução obedecendo critérios
que estivesse de acordo com a OMS. Que estivesse de acordo com os padrões de saúde, né? Na verdade, claro. A OMS ela não é um órgão, ela é um órgão técnico com profissionais altamente qualificados, né? É uma organização que diz que bota as pessoas em casa, senão eles vão morrer com a Covid, se não, claro. Que preconizou. Então, e aí fez isso, o governo federal fez. Então, aí o Conselho Nacional de Meio Ambiente editou uma nova resolução já adequada, e não só isso. O Brasil está fazendo dever de casa. Editou em 2024, ainda no mesmo ano, uma política nacional para tratar da questão da poluição atmosférica. Nós temos aí uma nova regra que tem tudo, que é umbilicalmente ligada à questão ambiental, à questão climática, em razão de uma questão exatamente que foi discutida, foi objeto desse arranjo, né? A gente conversava há pouco sobre os estudiosos internacionais, recebemos lá na ordem o professor David Cassuto, da Pace University, e ele me disse, olha, a situação está gravíssima. A situação nos Estados Unidos está gravíssima porque o presidente Trump ele edita normas. O modelo de federalismo americano é totalmente diferente do Brasil. Os estados membros são autônomos. Mas o presidente edita normas que invalidam normas estaduais e o cidadão americano não tem o que fazer, porque a Constituição deles não protege o meio ambiente. A Constituição deles é uma Constituição antiga. Exatamente. E veja só o Brasil que nós temos, né, doutor Nicodemos? Aí, um Brasil em que a gente pode recorrer ao judiciário, esse arranjo funciona. Um sistema de freios e contrapesos e que torna republicana a política. Né? Bom, a gente vai fechando aqui o primeiro bloco do programa Rio Sem Fronteiras. Estamos debatendo o mês internacional do meio ambiente. Para isso, trouxemos aqui esse, que é um querido amigo, professor, doutor, membro do Fórum da Emerge sobre meio ambiente e preside a Comissão de Direito Ambiental da OAB, que é o doutor Flávio Hamed. A gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco. Aguarda aí. Bem, voltamos com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, que é um programa de parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Direito Internacional da OAB, presidido por mim, Carlos Nicodemos, e a OAB presidida pela nossa querida Ana Tereza Basílio, com a ALERJ, a Assembleia Legislativa TV ALERJ, um programa que vai ao ar trazendo informações sobre o direito internacional em vários aspectos. E hoje nós trouxemos aqui o tema do meio ambiente. Junho é o mês internacional do meio ambiente e que nos coloca esse desafio de atualizar a pauta com tantas questões que estão colocadas aí. Para isso, nós chamamos aqui uma pessoa que é muito especial. Além de ser um amigo querido, é um especialista no tema. Ele é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, integra o Fórum da Emerge sobre Direito Ambiental, é professor, doutor, meu querido amigo Flávio Hamed. Bom, prazer ter de volta com você aqui, Flávio. E queria agora, nessa movimentação que estamos fazendo do nacional e o internacional, trazer um pouco para o estado do Rio de Janeiro, né? E aí trabalhar algumas questões que são importantes para a gente refletir, inclusive iniciativas desta casa, né? A gente tem aqui aprovado o Conselho Estadual de Meio Ambiente. É uma lei que aprovou o Conselho. Eu queria que você falasse a importância desse conselho na construção da política de meio ambiente, da regulação e do controle, né, para o estado do Rio de Janeiro. Antes de tudo, quero agradecer a generosidade de suas palavras. Sempre, por favor. Que eu atribuo muito mais ao carinho do que aos atributos aqui desse que vos falo. Mas, não, o Conselho de Meio Ambiente é um patrimônio do Rio de Janeiro. O Conselho Estadual, o CONEMA, né, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, efetivamente falávamos, né, Nicodemos, do arranjo institucional brasileiro, né? Falávamos dos freios e contrapesos, né? Que funcionam. Toda hora que a gente tem um peso, a gente tem um contrapeso, o Poder Judiciário atuando. E a gente tem um dado muito importante nesse sistema constitucional brasileiro, que é a importância dos conselhos. Os conselhos, eles são órgãos do Poder Executivo, né? Nós temos, de nível federal, nós temos o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Citamos um exemplo aqui de atuação até deficitária do Conselho de Meio Ambiente, que não atuou, o Conselho Nacional, que não atuou a norma, e o Poder Judiciário instou
a atualizá-lo. E nós temos aqui no âmbito dos estados e dos municípios também, os conselhos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que cumpre um papel fundamental no sentido de quê? De regulamentar a lei. É muito complicado. O sistema de funcionamento ambiental, ele é um sistema ele depende muito de definições que não são propriamente jurídicas, são definições procedimentais. O direito ambiental, ele por si só, interdisciplinar. Então, efetivamente, para que você leve a efeito o direito ambiental, no âmbito da regulamentação, você precisa ter uma interface com biólogos, com geógrafos, com antropólogos. E o INEA, que é o nosso órgão ambiental, ele é um pródigo nesse corpo, né, funcional, que, por sua vez, atua junto ao Conselho, que aí traz a sua feição mais importante, que é a participação. Né? Então, esse Conselho é paritário, participação de diversas entidades da sociedade civil, e ele é paritário porque ele corporifica um princípio constitucional, que é o princípio da participação. Se o bem ambiental pertence a todo mundo, nós temos que estar informados e tem que participar dos desígnios do que se fará com esse bem ambiental. Em relação a tudo, a gestão de água, resíduos sólidos, essas questões passam nesses conselhos e a participação é fundamental. É tão fundamental, mas tão fundamental, que quando um determinado governo quis reduzir a participação popular, o STF diz: não pode não, vocês estão violando a Constituição. Restabeleceu a ordem, exatamente porque esses conselhos têm um papel fundamental na regulação e com um nível de participação popular. Importante dizer, regulação não quer dizer legislação. Às vezes os conselhos também extrapolam. E vão lá, e é muito comum, isso aconteceu muito no Conselho de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Meio Ambiente, e aí todas as minhas homenagens ao Conselho Nacional de Meio Ambiente têm a folha de serviço desse país. Se não fosse o Conselho de Meio Ambiente, a gente avançou muito por causa do Conselho, e às vezes, efetivamente, o legislador não faz o seu dever de casa e o Conselho extrapola um pouco ali, e aí incorre em um abuso de poder regulamentar, propriamente dito, né? E aí, mais uma vez, o Poder Judiciário. Mas é curioso também que, muitas das vezes, essas normas acabam sendo referendadas pelo Poder Judiciário como no sentido de completude. O Conselho tem um poder delegado da própria lei de fazer essa regulamentação. E quando ele vai nesse limite, ele cumpre um papel e não adianta fazer a discussão. Exatamente. Né? Porque é soberano. E como você disse, aqueles que nos assistem, a participação social é fundamental na questão do meio ambiente. Com certeza. Porque é com ela que a gente legitima e dá um valor republicano para que as coisas efetivamente aconteçam. Né? Com certeza. E queria trazer aqui para o Rio de Janeiro, Flávio, e aí, assim, te entregando aqui duas iniciativas dessa casa, da Assembleia Legislativa, né, para a gente pensar juntos. Primeiro é o projeto de lei 4794 de 2025, que cria política estadual de enfrentamento ao calor extremo. Você falou sobre isso. E também o projeto de lei 4753 deste ano, que cria o Programa de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Segurança e a Saúde do Trabalho. Queria que você trabalhasse esses dois temas para a gente poder levar para aqueles que nos assistem essa informação tão importante. Olha, você fez referência aí a políticas, né, estaduais relacionadas, uma à saúde, ao meio ambiente do trabalho, né, e a outra relacionada à questão do calor, né, da saúde humana. Eu faria referência aí aqui se discute nessa casa também um projeto, uma política estadual da economia do mar. Então está se discutindo aqui esse tema que me parece importantíssimo para a economia e está alinhada aí com a agenda do presidente Lula lá em Paris, né, com a Conferência dos Oceanos, né, que o mar o Rio de Janeiro o estado que mais produz pescado, porque não fica aqui, né? Ele vai para outros lugares. Olha, não sabia. Eu também não sabia. Eu tive essa informação hoje do Ministério da Pesca, eu achei curioso, porque nós não temos ali centro de beneficiamento da pesca para exportação, enfim. Aí é um outro tema importante para a gente discutir, né, do campo da economia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas duas iniciativas se inserem num cenário fundamental à gestão do meio ambiente, que é a atuação de todos os entes na defesa do meio ambiente. A gente tem um sistema constitucional em que as competência legislativa ela é concorrente. Então, tanto Estado, União e município podem legislar
para a proteção ambiental. E o Rio de Janeiro tem um protagonismo enorme, sabe? Assim, realmente, o Rio de Janeiro fez a sua lei proibindo o amianto. Essa lei foi validada pelo Supremo, foi uma luta junto com outros entes da federação para enfrentar isso que era um grande problema no meio ambiente do trabalho. Você citou aí o meio ambiente do trabalho. Sim. Então, nós conseguimos reconhecer a inconstitucionalidade da lei federal, fazendo prevalecer a nossa lei aqui do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, legislando de forma bastante enfática sobre o meio ambiente, ele foi um propulsor de uma visão antiga, que eu acho que, no meu entender, em desconformidade com a Constituição, preconizava uma ideia de que a União se sobrepunha. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo, há uns 20 anos atrás, ainda já na vigência da Constituição de 1988, provavelmente essa lei aí, essa política nacional que preconiza a saúde do trabalhador pelo calor, ela seria declarada inconstitucional pelos tribunais por se reconhecer que estaria, na verdade, legislando sobre o direito do trabalho. Quando não, a gente está tratando de meio ambiente. Sim, verdade. E foram conquistas... Acaba que atrai, né, a competência por uma perspectiva... Quem pode mais, pode menos. Isso sempre foi um problema. Isso foi uma evolução dos tribunais, gradativa, uma evolução com base numa produção legislativa muito acirrada. Tudo era. Por exemplo, vou dar um exemplo daqui da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa editou uma lei que obrigava a troca de vasilhames plásticos e etc., reciclagem. E aí, o que se discutiu? Entraram no STF dizendo, não, essa lei é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque quando você está usando vasilhames, etc., está mexendo com o direito de marcas desses produtos, etc. E aí a competência privativa da União para legislar, você não pode, direito marcar, etc. Você não pode tratar de negócio. O STF foi lá num voto bacana do ministro Toffoli, não, está protegendo o meio ambiente. Quando você está, por exemplo, regulando instalação de medidor, você não está tratando de direito de energia elétrica, você está tratando de meio ambiente. Essa mudança foi uma mudança paulatina, uma mudança que teve no STF, um dos primeiros casos famosos, uma lei distrital que impedia o tráfego de veículos que emitiam poluentes acima do permitido. Sai uma lei no Distrito Federal, essa lei é objeto de uma DI, e aí está dizendo... A questão de trânsito. Não pode, porque a questão de trânsito, o ministro Eros Graus foi taxativo, não tem nada a ver, está se legislando sobre meio ambiente. É curioso. É concorrente, aí pode. É curioso que a gente, no CONEMA, lá quando eu fui membro do CONEMA durante 17 anos, né, inclusive foi uma reivindicação, a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro não fazia parte do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a gente foi lá regular esses aspectos relativos à poluição atmosférica. Não estamos falando de trânsito, estamos falando de quê? Estamos falando da saúde humana, estamos falando de competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente. Então, esse papel que a Alerj ocupa, né, deputados aqui enfáticos nas comissões de meio ambiente, com audiências públicas, comparecemos aqui regularmente na Assembleia para discutir projetos, etc., trazem uma contribuição muito grande ao fortalecimento da cidadania. Essa perspectiva ambiental do Rio de Janeiro, você atribui o quê? A ter sido a capital do Brasil, a Eco 92? A quem você atribui, assim? Porque você me parece que posiciona a cultura sobre o meio ambiente num grau diferenciado do projeto nacional. É possível afirmar isso? Ou nós somos cariocas e estamos muito otimistas? Eu sou carioca e sou fluminense, né? Não, sou flamenguista. Mas... Bom, aí nós divergimos. Eu sou flamenguista. Mas eu acho que é uma vocação do Rio, né? Realmente é uma vocação cultural. A gente vive os atributos naturais dessa cidade, né, da cidade do Rio e do estado como um todo, né, riquíssimo em belezas naturais, né, ela faz com que valorizemos esse patrimônio. Isso gera, por sua vez, representações legislativas que defendam essa causa e que são prestigiadas com voto, uma vez que a população reconhece que são valores que têm que ser cada dia mais reafirmados. Nada melhor do que a Casa Legislativa para reafirmar esses valores. À medida que a gente não é o desígnio do prefeito, não é o desígnio do governador, realmente a Casa Legislativa ali,
com seus deputados, veiculando aspirações populares para criar, aumentar, né, esse feixe de normas que protege o meio ambiente. A gente já teve aqui, numa outra oportunidade, Nicodemos, e falamos da política estadual de mudanças climáticas. Uma beleza, feita em 2010, revista em 2020, com normas, assim, inventários de emissões, coisas que hoje estão incorporadas na nossa legislação e etc., de uma forma bastante enfática e que vão, sim, contribuir para as mudanças climáticas. Não adianta a gente... Adoro discursos políticos, assim, inflamados, mas o que contribui é a lei e exigir daqueles que têm obrigação, que oferem lucro, exigir ações compatíveis com a preservação ambiental. Tá, eu quero te encaminhar uma pergunta que eu estou preocupado com o tempo e aí eu não queria sair daqui sem essa pergunta. O grande debate nacional, inclusive que a gente já testemunhou no Senado, lamentavelmente, a maneira como a ministra Marina foi tratada e aqui o nosso ato de desagravo para ela em relação a isso, mas é um debate importante, aqueles que se denominam desenvolvimentistas e os ambientalistas, né? Queria que você falasse um pouquinho, já nessa reta final, dando uma orientação, né, que é possível caminhar juntos, mas dentro dessa perspectiva republicana que você falou, que o interesse público se sobrepõe acima de tudo. Queria que você concluísse o nosso programa com essa pergunta, Flávio. A tua pergunta já traz a resposta, né? É algo que realmente não há essa cisão. Falar em desenvolvimentismo sem a preservação do meio ambiente é um conceito defasado de meio ambiente, de desenvolvimento, que é incompatível com a Conferência de Estocolmo, com o relatório Brundtland, com a ECO 92 e com a que está na nossa Constituição. O artigo 170 da Constituição manda observar a ordem econômica é livre, desde que obedeça à preservação do meio ambiente. Então, o episódio que envolveu a ministra Marina no Congresso é lamentável, né? Porque traz um cenário de afronta à sua condição feminina, né? Um cenário, uma manifestação que vem utilizando-se dessa condição dela feminina para humilhá-la em razão de questões de lutas econômicas, no momento que, por exemplo, a gente está discutindo o projeto de lei do licenciamento ambiental. Existem forças no país que estão ali querendo criar mecanismos de fragilização das proteções, mas que eu acho que é uma coisa curiosa isso, né? Porque que a gente vê essas discussões, porque a gente tem a Constituição, não adianta. Se as questões forem judicializadas, o Supremo Tribunal Federal vai corrigir como tem corrigido. Isso não é ativismo, faz não é parte nada. do jogo democrático. É um sentido de que a gente tem um ordenamento jurídico constitucional de proteção do meio ambiente e que não admite um sentido de preservação de direitos humanos que não se admite que uma mulher seja aviltada como a ministra Marina fez. Ali foi uma ofensa múltipla, né? Foi uma ofensa sobre a condição da mulher, foi uma ofensa sobre um projeto de país que não combate o desenvolvimento econômico. O projeto da Constituição é um projeto cidadão, é um projeto até liberal, né? No sentido assim, mas é um projeto que manda compatibilizar o desenvolvimento com preservação do meio ambiente. Não existe desenvolvimento sem preservação do meio ambiente. Não existe outro caminho. E não há PL que se sustente com o termo de devastação. Exatamente. Nós não vamos jamais concordar com isso, porque o que vale é isso, é o desenvolvimento com compatibilidade ao nosso interesse ambiental. Bom, o programa Rio Sem Fronteiras vai chegando ao fim. Debatemos aqui o mês do meio ambiente. Dia 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente. A gente debate esse mês todo essa questão. Eu recebi aqui um grande amigo, que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, meu colega lá na OAB, a OAB liderada pela nossa presidenta Ana Tereza Basílio, e debatemos aqui os caminhos a seguir em relação a esse tema. Flávio Hamed, muito obrigado pela sua participação e não perca o próximo programa, quando nós voltaremos aqui com mais um tema de direito internacional. Aqui na TV Alerj, na parceria com a OAB, no Rio Sem Fronteiras. Até a próxima.